Boa tarde, aqui é o aluno Caio Fernandes Lomeu do Carmo. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 12, Poder nas Organizações. Várias áreas das ciências sociais têm se preocupado em investigar e compreender o poder, tarefa persistentemente realizada, mas nem por isso mais fácil, uma vez que o poder se desvela de forma multifaceta, favorecendo ambiguidade e contradições. Aqui podemos ver alguns exemplos de descrições de poder, segundo vários autores diferentes. Então temos, por exemplo, poder. Suas disputas na sociedade capitalista se dão a partir de cada casa, cada rua, cada bairro, sindicato ou grupo. Poder. Força nascida da consciência social, destinada a conduzir o grupo na busca do bem comum. Poder, antes de tudo, um fenômeno de coesão e agregação grupal, um filho da necessidade ou utilidade do grupo, uma função das relações sociais do homem. E vários outros exemplos. Mas o ponto que eu quero chegar é que, como podemos constar, trata-se de um fenômeno complexo. É difícil compreendê-lo, consequentemente explicá-lo e conceituá-lo. Existem várias formas de se conceituá-lo, então aqui temos algumas delas. Então, como capacidade de realização de desejos e sonhos, como força que leva ao alcance de ideais, como provador de emoções e com uma natureza individual e privada, o poder seria força do desejo. Considerada como uma força que impulsiona o homem a seguir o caminho da vida, que desenvolve a capacidade de suportar o desânimo e as frustrações, que cria defesas que o protegem contra a indiferença e a dureza dos outros homens, o poder seria a segurança. Enfatizado como um processo de disputa, como fenômeno que provoca tensão permanente e incessante, um jogo cuja partida sem intervalo poderia provocar, como um todo, engrandecimento ou corrupção, o poder seria disputa. Salientado como um fenômeno típico de grupos e sociedades, como força nascida da consciência social, da necessidade de busca de coesão e agregação de grupos que visam o bem comum, o poder seria relação. Percebido como a única forma de inviabilizar a entropia da espécie humana, qualquer que seja o nível de complexidade da vida social, o poder seria sobrevivência, caracterizado como fenômeno mobilizador das instituições sociais e como força diretora da sociedade. O poder seria política. Sem dúvidas, um fenômeno com tantas caracterizações e perspectivas dificulta sua observação, suas discussões e sua investigação, além de seu ensino. Falando um pouco sobre os principais marcos teóricos. Os primeiros estudos sobre o poder surgem relacionados ao poder do Estado, em uma dimensão política. Nesse enfoque, Clegg, de 1989 a 1992, considera que existem duas grandes linhas distintas de evolução do conceito de poder, cujos precursores foram Maquiavel, em 1972, e Hobbes, em 1988, as quais serão apresentadas a seguir. A figura do slide resume cronologicamente as duas tendências. A linha que vai de Hobbes a Locke, passando por Hume, Marx, Dahl, Baratz, concebe o poder como um fenômeno casual, um jogo de soma zero, em que necessariamente uma parte ganha e outra perde. Essa visão de poder explica uma análise que consiste em detectar as fontes de recurso nas arenas, que se constituem espaços de luta pelo poder, e preocupa-se com o exercício totalitário, transformando-o em uma capacidade fundamentada sobre o controle de recursos. A outra visão de poder tem origem em Maquiavel e segue até Foucault. É uma concepção que se baseia na análise das estratégias de exercício e manutenção do poder, quando são observados os movimentos das pessoas envolvidas na rede de influência. O autor propõe que o poder deve ser compreendido como um fenômeno que envolve uma rede capilarizada, um encadeamento de poder. Poder não é algo que se tem, mas algo que se exerce, é efêmero e passa pelas pessoas. Maquiavel também explora a noção de política como uma atividade autônoma de exercício do poder, que constrói sob a imposição da necessidade
e do instinto. Sua própria ética utilitária e empírica, uma ética que legitima, em certos casos, o recurso ao mal. Além disso, o autor enfatiza o caráter autorregulador do poder. Só o poder limita o poder. Poder organizacional. No mundo atual, globalizado e de arcabouço intricado, as organizações são concebidas como estruturas altamente diferenciadas e complexas. Estão inseridas em um campo de influências e interesses diversos, amplos, divergentes e em transformação contínua, que acontecem em velocidade às vezes vertiginosa. Na defesa da sobrevivência da organização, é preciso conciliar metas, por vezes conflitantes, e ainda é preciso garantir que as necessidades individuais sejam transformadas em ações organizacionais coerentes e adaptativas, e que essas ações garantam um nível mínimo de estabilidade necessário à produtividade e à manutenção da capacidade contínua de agir como uma das principais fontes geradoras de mudanças em seu ambiente. Mietzenberg, em 1973, formulou a teoria do poder organizacional como movimento e fluidez capazes de explicar o comportamento organizacional por meio do poder, esclarecendo a dinâmica de seus jogos, a intensidade da utilização de suas bases e do sistema de influência, retratando toda a intensa atividade da organização. Então, elementos. Os elementos básicos do poder são os jogadores, pessoas pertencentes ou não à estrutura organizacional, que têm a intenção de exercer influência nos resultados organizacionais. Comportamento. Comportamento organizacional é um jogo de poder no qual vários jogadores, ou como dito anteriormente, influenciadores, tentam controlar as ações organizacionais. Influenciadores. Influenciadores usam meios e sistemas de influência, autoridade, ideologia, especialidade ou perícia e política para controlar as decisões nas organizações. E compreensão. A compreensão da dinâmica organizacional exige a identificação dos influenciadores, suas necessidades e da capacidade de cada influenciador de exercer o poder buscando satisfazer as suas necessidades. Falando agora sobre as coalizões e sistemas de influência. Influenciadores, sendo ou não membros das organizações, podem compor coalizões, que se constituem por meio de alianças de pessoas que agem para alcançar determinados objetivos. Podem ser classificados em dois grupos: os externos, que compõem as coalizões externas, que possuem a sigla CE, e os internos, que são a coalizão interna, que possui a sigla CI. A forma como essas coalizões e os sistemas de influência e de metas se relacionam originam as configurações de poder organizacional. Influenciadores da coalizão externa. A coalizão externa é composta por influenciadores de diferentes grupos com diferentes objetivos. Proprietários relacionam-se com a organização criando uma estrutura inicial e capitalizando-a. Esperam retorno do investimento financeiro ou exercem influência. Associações de empregados. A atuação dessa entidade exerce o contrapoder, fruto de uma atuação coletiva. São mais preocupados com as condições de trabalho e remuneração do que com a missão e os resultados, caracterizando oposição aos clientes. Público. É o influenciador externo mais afastado da organização. Sua legitimidade é discutida por meio de argumentos como a organização é um instrumento da sociedade, portanto tem uma função social. O controle das externalidades ou dos subprodutos das atividades das organizações é assunto de interesse público. Qualquer público que queira exercer o poder tem o direito de fazê-lo. Há categorias diferenciadas de público: guardiões do interesse público, governo e grupos de interesse especial. Então, os guardiões do interesse público são os jornais, igrejas, famílias e etc. O governo, que representa a autoridade legítima da sociedade, estabelecendo leis e regulamentos que orientam o funcionamento organizacional. E grupos de interesse especial, que são entidades científicas, estudantis e etc. Com relação à coalizão externa. A coalizão externa ela pode exercer um amplo poder com respeito à coalizão interna. Esse poder pode ser expresso em termos de 3 tipos básicos de coalizões externas, listadas em ordem decrescente de poder: a coalizão externa dominadora, coalizão externa dividida e coalizão externa passiva. O tipo de coalizão externa que existir em torno da organização afeta em consideráveis proporções o tipo de coalizão interna que ela desenvolve.
Então, uma coalizão externa dominadora tem poucos influenciadores que agem em conjunto e exercem o poder de forma direta e focalizada. Nesse caso, o conselho diretor é usado como fachada, e essa coalizão ela tende a enfraquecer a coalizão interna. A coalizão externa dividida é formada por um número maior de influenciadores, com demandas conflitantes. Nesse caso, ela também provoca algumas vezes divisão da coalizão interna. Ela tende a politizar a coalizão interna. E a coalizão externa passiva é onde os influenciadores são potenciais e não exercem o poder e se submetem à coalizão interna. Influenciadores e sistemas da coalizão interna. A partir do momento que uma organização é desenhada, ou seja, quando o dirigente da organização delega competências para outros indivíduos, surge o problema do controle. E com ele emergem sistemas de influências que podem ser usados pelos vários participantes da coalizão interna. Mitzberg identifica 4 sistemas básicos de influência: sistema de autoridade, sistema de ideologia, sistema de especialistas e sistema político. A forma pela qual cada um desses sistemas é usado dentro da organização e no que resulta a mistura desses 4 sistemas é o que determina o tipo de coalizão interna que a organização irá ter. Então, o sistema ideológico ele é baseado em tradições, símbolos, crenças e mitos. Concebe a organização como um ser vivo e, portanto, dinâmico, como uma personalidade própria, dotada de uma história única e inconfundível. O principal objetivo do sistema ideológico é promover uma identificação pouco diferenciada dos seus membros, a fim de levar os empregados à lealdade e de tornar a organização coesa sem a necessidade de controles formais. Sistema de autoridade. É constituído pelos subsistemas de controle de pessoas e controle burocrático. Objetiva integrar os empregados às metas formais da organização, fazendo-a funcionar como uma máquina, padronizando os comportamentos individuais dos influenciadores. Sistema de especialistas, onde o poder está restrito aos influenciadores, que dominam o conhecimento e que se diferenciam na cadeia administrativa, desequilibrando o sistema. O poder nesse sistema é decorrência do domínio desses membros organizacionais sobre funções críticas e tarefas altamente especializadas. E o sistema político, onde todos são jogadores tentando subverter os interesses organizacionais em favor dos interesses individuais e grupais. Os jogadores agem devido a falhas nas estruturas organizacionais, na operacionalização de objetivos ou na satisfação de necessidades pessoais. O sistema político é o único sistema de influência que está à disposição de qualquer jogador. Em cada parte da organização, um dos sistemas de influência pode emergir como o mais importante. Entretanto, os grupos raramente compartilham o poder de forma igualitária, dentro da coalizão interna. Dependendo das circunstâncias, um grupo geralmente assume a posição de maior importância e, quando isso acontece, o sistema de influência favorecido por aquele grupo emerge como o mais forte. Isso leva ao surgimento de 5 tipos de coalizão interna: coalizão interna personalizada, coalizão interna burocrática, coalizão interna ideológica, coalizão interna profissional e coalizão interna politizada. A coalizão interna personalizada e burocrática é quando predomina o sistema de autoridade. A coalizão interna ideológica é quando o sistema ideológico se salienta. A coalizão interna profissional é quando o sistema mais utilizado é o dos especialistas. E a coalizão interna politizada é com predominância do sistema político. Os influenciadores internos fazem um movimento de passagem do poder dentro da coalizão interna, em conformidade com as funções das 5 partes básicas da organização, que são o CEO, que representa o poder formal da coalizão interna, tem como tarefa mais importante reconciliar as demandas dos diferentes influenciadores, necessitando para isso exercitar seu poder informal e sua capacidade de barganhar. Gerentes de linha média, que perpassam todos os níveis hierárquicos da estrutura organizacional. Dentro de sua unidade, cada gerente é um mini CEO, que detém poder formal e legitimidade. É mais exposto a controle quanto mais baixo estiver na escala hierárquica, e seu comprometimento com a organização é menor do que seu setor ou unidade. Operadores são os responsáveis pela atividade fim da organização. Os não qualificados têm fraca identificação com o sistema ideológico,
e os sistemas de autoridade e de especialistas não são acessíveis a eles, pelo menos individualmente. Tendem, portanto, a usar o sistema político por meio da atuação coletiva, que favorece o atendimento de suas necessidades de estabilidade dos relacionamentos sociais e o acesso coletivo aos sistemas de autoridade. Os analistas da estrutura não possuem autoridade formal para tomar decisões. Como seu compromisso é com a mudança nas organizações, ainda que vivenciem conflitos em relação a ela, pusem necessidade de estabelecer metas operacionais. E staff de suporte. Normalmente exercem um papel não qualificado e mais periférico, onde é facilmente substituível. Como são membros dispersos na estrutura organizacional, experimentam quase completa impotência. Sistemas de metas da organização. Para Mitzberg, o poder é definido como a capacidade de afetar os resultados organizacionais. Assim, os influenciadores estão constantemente atentos aos sistemas de metas da organização, que busca sobrevivência, eficiência, controle e crescimento, metas básicas em qualquer organização. A sobrevivência é a preocupação fundamental de qualquer sistema. Pensada em termos de segurança, os meios mais utilizados para assegurá-la são folgas nos excedentes e diversificação de produtos e serviços, uma vez que, aumentando mercados e emissões, uma organização fica menos vulnerável em casos de crise. Eficiência consiste em uma relação otimizada entre custo e benefício, tanto de natureza econômica quanto social. O controle reflete reciprocidade das relações de poder, uma vez que as organizações são, ao mesmo tempo, controladas e controladoras do contexto em que são inseridas. Crescimento. Para a maioria das organizações, tem se constituído uma meta primária, postura compreensível em uma sociedade que visa cada vez mais lucro. É, na realidade, uma meta que pode ficar restrita a alguns níveis da organização, diferentemente das metas de sobrevivência, eficiência e controle. Outros tipos de meta, no entanto, ainda devem ser considerados. Metas ideológicas são consistentemente focalizadas na missão organizacional ou em aspectos dela. São metas que, quando exacerbadas, permitem uma espécie de existência própria da organização, independente e distinta da existência individual de seus membros. Metas formais, que são fortalecidas quando um influenciador dominante as impõe por meio do sistema de autoridade, possibilitando forte consistência no comportamento organizacional. Metas pessoais compartilhadas, decorrentes da organização dos membros que têm interesses comuns, são transformadas em metas organizacionais pelo consenso tácito. Bases de poder. Ao abordarmos o estudo do poder organizacional, não podemos deixar de considerar de onde vem o poder de um influenciador, ou de um grupo de influenciadores, as coalizões. Mitzberg identificou 5 categorias de bases de poder, confirmadas empiricamente por Flausino e colaboradores em 2001. Então existe o controle de recursos. Os recursos são, por exemplo, insumos básicos como dinheiro, materiais, tecnologia, pessoas, apoio de clientes, de fornecedores e da comunidade em geral. Competência ou habilidades técnicas. Quem as detém são os influenciadores chamados especialistas, pessoas que fazem trabalhos complexos para os quais são necessários treinamentos especiais e conhecimentos específicos. Corpo de conhecimento crítico. Devido à quantidade de informações que circula na organização, é bastante difícil que todas elas cheguem a todos os membros. Tal dificuldade faz a organização desenvolver estratégias que facilitem o fluxo de informações necessárias ao desempenho do trabalho. Todavia, situações inesperadas são submetidas à decisão dos gerentes, que detêm autoridade, poder formal, e informações para solucionar problemas imprevistos. Prerrogativas legais. Consiste nos direitos da organização decorrentes de leis que regulam a vida em sociedade. Tais leis definem critérios para a existência e a classificação das organizações, além de atribuírem direitos e deveres da organização e de seus membros. Acesso aos poderosos. Essa base representa tanto as ligações formais entre ocupantes de cargo quanto as informais, facilitadas pelo tempo que o influenciador está na organização.
Ao longo dos anos, ele tem cada vez mais oportunidade de interagir com o maior número de membros organizacionais e de obter mais informações. Isso lhe proporciona acesso a outras bases de poder e a outros poderosos que funcionam como fonte alimentadora de seu poder. Configurações do poder. O poder organizacional pode ser configurado em 6 tipos. Autocracia, onde o poder é concentrado em um só influenciador, o mais alto chefe da organização, líder poderoso, que define e maximiza as metas que devem ser perseguidas. Instrumento, que a organização serve de instrumento para o alcance dos objetivos estabelecidos pelos influenciadores. A coalizão interna é burocrática, e nesse caso, a estrutura burocratizada protege os empregados, levando-os a se comportar de acordo com os interesses do ou dos influenciadores dominantes. A hierarquia é rígida e o poder flui de fora para dentro da organização. Missionária. O influenciador mais poderoso é a ideologia que mantém a coalizão externa passiva. Toda a dinâmica da organização é centrada em uma missão que domina toda a atividade organizacional. Meritocracia. Os especialistas são o coração do sistema, detêm o poder com base nas habilidades e no domínio de conhecimento e constituem-se os mais fortes influenciadores internos. Sistemas autônomos. Os influenciadores são os próprios membros da organização, principalmente seus administradores, que para exercerem o controle interno usam padrões burocráticos em menor proporção que na configuração instrumento, mas ainda assim e trabalham com um sistema de metas claramente operacionalizado sem imposição externa. E por último, a arena política, que é a configuração típica da organização em crise. Nela, a atividade política é significativamente aumentada, uma vez que a diminuição das forças de integração. Os sistemas de autoridade e ideologia são fracos e o conflito predomina, porque todos os influenciadores perseguem seus objetivos individuais. Aqui nós temos uma tabela com os aspectos característicos das configurações de poder. Então, nele tem tudo que foi citado anteriormente sobre cada tipo de organização. E para quem tem curiosidade, vocês podem pausar o vídeo e ver como é que ficou. Por exemplo, na meritocracia, a coalizão interna é profissional, a coalizão externa é passiva, o sistema de influência preponderante é o sistema de especialistas, o sistema de meta é a meta pessoal dos especialistas e o influenciador-chave é o especialista. Então, a gente consegue ver que para cada tipo diferente de organização, de configuração de poder, a gente vai ter uma resposta diferente de quais são as coalizões que estão acontecendo ali. Então, quem tiver mais interesse em ver isso, é só pausar o vídeo e analisar, porque tudo já foi citado anteriormente. Com relação ao poder grupal, as bases de poder e os sistemas de influência anteriormente descritos são usados por influenciadores, tanto individuais como em grupos. Caracterizando as configurações de poder descritas, a literatura retrata que os grupos eles passam por estágios de crescimento, que são formação, conflito, normativo e desempenho. Então, o primeiro estágio, que é o personalista, é onde os membros começam a se conhecer e cada membro estabelece uma identidade pessoal. Há também discussão de objetivos e formas de funcionamento. Existe um individualismo mais acentuado nesse primeiro estágio e também há necessidade de estruturação de normas e regras. O segundo estágio, que é o burocrático, é onde existe uma forte agenda pessoal. Existe uma despersonalização do poder e transferência de poder para o sistema de regras. O terceiro estágio é o coletivista, onde existe a coesão grupal, identificação com os membros do grupo, fortalecimento do poder do grupo como coletivo e normalidade de funcionamento. E temos o quarto estágio, que é o cívico, onde há um fortalecimento do desempenho grupal sem comprometimento das agendas individuais, produtividade, desenvolvimento de estratégias de análise e crítica, admissão de falidades de grupo, estabelecimento de direitos e deveres e dos limites do eu/outro e compromisso com a cidadania. Falando agora um pouco sobre o poder individual.
A investigação do poder individual nem sempre esteve ligada ao contexto organizacional. Seu início se deu com os estudos que consideravam os grupos familiares, de amizade ou de trabalho os principais ambientes que esse fenômeno ocorria. Após esses estudos serem um pouco mais elaborados, aconteceu então a dinâmica do poder individual. Então, Gabriel, em 1999, estabelece relações de dependência/independência entre indivíduos e organização, por meio da abordagem dos traços de caráter individuais, não priorizando as relações diádicas. São 5 dos traços de caráter propostos pelo autor. O primeiro estilo é o estilo narcisista, que preocupa-se quase exclusivamente com seu bem-estar, sendo a organização a plateia que o admira e aplaude, com fortes valores individualistas e, portanto, dificuldades de funcionar como coletivo. Estabelece fortes relações de dependência com a organização, uma vez que constantemente precisa de seu reconhecimento e estímulo para sentir-se importante e comprometido. Estilo obsessivo. É dirigido pela necessidade de ordem, controle e parcimônia. A supervalorização do sistema de regras, de rotina e de comportamentos baseados na repetição. Estilo coletivista. Vive a organização como um grupo perfeito. O grupo é quem define o que é bom ou ruim, favorecendo a submissão em relação às normas. O poder de base é a interação e a coesão organizacional. Individualista heróico. Tem como motivação de vida a realização. Gosta de trabalhar muito para ter sucesso. Tem grande orgulho dos seus empreendimentos. Gosta de status e do apogeu. Precisa de reconhecimento e de audiência externa para se afirmar, mas seu desejo de admiração só faz sentido se estiver relacionado ao que faz. E por último, o individualista cívico, onde a organização é o espaço para o desenvolvimento da cidadania. Assim, esse tipo de caráter busca a construção de relações de troca, aceita o mundo das regras e normas e assume sua responsabilidade social, mas revelando clareza dos limites e barra do outro. Agora, falando um pouco sobre jogos políticos. O comportamento organizacional é um jogo de poder, no qual vários influenciadores tentam controlar as ações e as decisões da organização. Esses influenciadores usam voz quando optam por permanecer na organização para tentar mudar o sistema e procuram dominar as bases de poder para utilizá-la em jogos cujo objetivo é satisfazer sua própria necessidade ou assegurar o alcance dos interesses organizacionais que se encontram em risco. Os jogos de poder podem parecer desestruturados, mas não são. Eles são guiados por um conjunto de regras explícitas ou implícitas. Alguns deles são claros, outros nem tantos. As regras definem posições, os canais de ação, restringem as categorias de ações e decisões aceitáveis, bem como aprovam algumas espécies de movimentos, como trocas, persuasões, enganos, mentiras e ameaças, e desaprovam outras, por serem ilegais, imorais, grosseiras ou inapropriadas. Então, falando agora um pouco sobre esses jogos. Os jogos de rebeldia ou resistência fazem parte do movimento de resistência à autoridade, à perícia ou à ideologia, quando pretendem provocar qualquer mudança nas funções organizacionais. Acontecem nos processos de tomadas de decisão. Os jogadores podem intervir para tornar a ação pendente, atrasá-las, ou para distorcê-las, voltando-a para a realização de seus objetivos pessoais. Os jogos de resistência são jogados de 2 modos: sutilmente por indivíduos ou pequenos grupos que sozinhos detêm pouco poder, mas reunidos passam a deter maior poder político, e agressivamente por grandes grupos, caracterizando movimentos de massa que podem provocar sérios danos à organização. Em respostas, os gerentes reforçam sua autoridade, aumentando o controle, tornando as regras mais restritivas e usando penalidades, ou seja, utilizando sua prerrogativa legal, onde passa a acontecer o jogo da contra-resistência. Todavia, como os conflitos são devidos mais frequentemente às falhas organizacionais do que a falhas humanas, isso não resolve o problema, aumentando ainda mais a resistência. Os gerentes então passam a combater fogo com fogo, lançando mão de meios políticos e ilegítimos, como influência política, informações, persuasão, lisonjeios e trocas com os subordinados para controlar sua resistência. Na categoria de jogos para construir bases de poder, há 6 tipos de jogos políticos. O primeiro deles é o jogo de patrocínio, que se caracteriza
por uma espécie de contrato implícito entre um influenciador menos poderoso e outro mais poderoso. Esse último normalmente alguém superior na hierarquia. Nesse jogo, o subordinado ou membros menos poderosos promete serviços como, por exemplo, fornecimento de informações estratégicas em troca de regalias e benefícios, ou seja, da divisão do poder. O jogo da aliança acontece entre pares, que negociam entre si contratos implícitos de suporte mútuo para aumentar o poder de todos. Esse jogo requer bastante habilidade política e muito esforço dos jogadores, que exploram meios legítimos de influência. Os jogadores reúnem-se em grupos de interesses e tentam buscar a adesão de mais indivíduos e grupos para ampliar sua base de poder por meio de alianças construídas. O jogo da construção de império, por sua vez, é, ao contrário do anterior, um jogo individual, realizado com o objetivo de aumentar o número de subordinados e subunidades. A luta é por território e cooptação de soldados. Os jogadores tentam ampliar posições e unidades para obter mais recursos e mais poder de decisão, tornando-se razoavelmente independente das esferas superiores de poder. O quarto jogo da categoria de construção de bases de poder é baseado na expansão das posições e unidades, do espaço físico, dos equipamentos e dos recursos, especialmente financeiro. O jogo do orçamento pode ser facilmente compreendido como uma tentativa de alocar maiores recursos financeiros para sua área, por meio de processos políticos, para ser um dos jogos mais conhecidos e utilizados pelos gerentes. O jogo da perícia ou especialização é jogado por aqueles influenciadores que desejam ostentar conhecimento, quando as bases de poder não podem ser construídas com supervisores, subordinados ou pares. Cada indivíduo tenta recorrer à sua perícia explorando-a como meio de influência política. Pode ser jogado de duas maneiras. O jogo da especialização. A primeira é quando o profissional ostenta seu conhecimento, explorando os limites de sua base de poder, enfatizando sua unicidade e importância para a organização e ressaltando a inabilidade organizacional para fazer sua substituição. E a segunda forma é quando os que não são especialistas simulam um conhecimento que não detêm, tentando intelectualizar o pouco que sabem, ou ainda quando procuram a união com os especialistas, fazendo o seu trabalho ser considerado profissional e ficar, portanto, fora da influência dos gerentes, analistas e dos verdadeiros peritos. Por último, nos jogos para construir bases de poder, temos o jogo do domínio, que é jogado para construir bases de poder. Representa a utilização da autoridade e do poder para subjugar subordinados. Acontece quando o poder legítimo é explorado de modo ilegítimo. Os jogadores transformam regras em valores absolutos e inquestionáveis, e elas acabam por se tornar fins em si mesmas. É um jogo bastante estimulado pelos controles burocráticos e usado intencionalmente por jogadores, operadores e gerentes de linha, com pequena influência para aumentar seu poder todas as vezes que assim desejam. Na categoria dos jogos para derrotar rivais, dois se sobressaem. O primeiro é o jogo Linha vs Staff. Caracteriza-se como um conflito clássico de poder, no qual os influenciadores, gerentes de linha e especialistas jogam para derrotar uns aos outros. Desse modo, existem sempre um ganhador e um perdedor. O objetivo dos jogadores é controlar as escolhas e as decisões. Esse jogo representa, sobretudo, o conflito entre o poder formal e o informal. A natureza do confronto e a oposição dos interesses dos jogadores podem reduzir esse jogo à rivalidade entre pares, notadamente em situações de mudança organizacional. No segundo jogo da categoria, que é o jogo dos campos rivais, dois jogadores ou grupos de jogadores estão claramente um contra o outro, não existindo trégua. Lutas internas intensas ocupam a organização. É jogado em situações de mudança, quando há trocas de missão organizacional e quando há desentendimento entre as áreas de produção, atendimento e marketing. Às vezes não há vencedor. A balança pende de um lado para o outro e a guerra continua. Na quinta categoria de jogos, Mitzberg coloca os que têm por objetivo efetivar alguma mudança na organização. O campo central desses jogos está no processo de tomada de decisão que define os rumos da organização e que envolvem grandes somas de recurso financeiro. Essas decisões são importantes porque comprometem muito as ações organizacionais. Existem 3 jogos nessa categoria:
No primeiro deles, o jogo dos candidatos estratégicos, influenciadores de forma individual ou em grupo, visam uma mudança estratégica na organização e tentam atingir seus propósitos ou realizar seus projetos utilizando o sistema de poder legítimo. E para isso, escolhe um candidato estratégico. Boa quantidade de ação está na promoção desse candidato, inteligente o suficiente para influenciar as decisões, tentando impedir as mudanças que decorrem delas, construindo impérios ou promovendo alianças. O candidato deverá assumir um papel de líder. Diferentes grupos de poder aproximam-se do candidato, definem os valores que orientarão sua ação e decidem apoiá-lo. Se esse líder não se esforçar para ter suporte político, aqueles que o apoiaram antes vão se opor a ele depois, ou farão ele mudar para alcançar os objetivos estabelecidos. O jogo da denúncia é bastante rápido e planejado para usar informação com o objetivo de promover uma espécie particular de mudança no comportamento da organização. O jogador, geralmente um membro que ocupa um cargo baixo na hierarquia organizacional, acredita que um comportamento que está tomando espaço na organização viola alguma norma social e, por isso, apita um influenciador externo que pode intervir na situação. Normalmente é um jogo secreto e anônimo. O terceiro jogo dessa categoria é o jogo do terrorista ou jovens turcos. A intenção do jogador é provocar uma mudança tão profunda que todo o poder legítimo é questionado. Apresenta alguma semelhança com o jogo da resistência, mas pode ser bem caracterizado como rebelião ou revolução. Esse jogo é realizado por influenciadores que ocupam altos postos, que se reúnem em pequenos grupos e de modo secreto. Pode envolver pequenos grupos críticos infiltrados na estrutura da organização para efetuar uma mudança inesperada. Os jogadores são habilidosos para criar alianças com influenciadores externos poderosos, com o objetivo de impor algum tipo de mudança na coalizão interna, ou tentam tomar o poder da principal autoridade organizacional, fazendo-a concordar com a intensa pressão que eles são hábeis de fazer. Investigação do poder nas organizações. Partindo do pressuposto de que para fazer qualquer tipo de intervenção nas organizações de trabalho é necessário ter uma visão pelo menos panorâmica da organização. Pesquisas têm sido desenvolvidas para identificar as configurações de poder das organizações e relacioná-las com outras variáveis do mundo organizacional, de forma que, ao identificar a configuração de poder mais característica da organização, será possível inferir sobre outras variáveis que também caracterizam as organizações. Fazer um diagnóstico das configurações de poder nas organizações é alvo das pesquisas aplicadas nessa área. Esse diagnóstico possibilita a identificação de caminhos que podem ou devem ser seguidos no decorrer das intervenções, de forma a não estabelecer para os membros organizacionais demandas que vão além das possibilidades de cumprimento. No Brasil, várias escalas foram construídas para avaliar como o poder se estrutura e flui nas organizações. Eles têm possibilitado a investigação do poder nas organizações, tendo como base a percepção dos membros organizacionais, ou seja, a organização compreendida como entidade psicológica a qual o indivíduo reage, objeto de estudo psicológico organizacional, segundo Schein, em 1982. A tabela à direita resume as principais características dessas escalas. A escala de configuração do poder organizacional, SPO, é composta por 6 fatores correspondentes às configurações de poder organizacional propostas por Mitzberg, em 1983, composta por 50 itens. Os resultados dos testes estatísticos multivariados evidenciaram empiricamente as diferenças entre as configurações de poder e a manifestação delas como fenômeno de nível organizacional, de forma que as configurações de poder podem ser investigadas no nível macro da organização e em uma perspectiva cultural, caracterizando como acontece a dinâmica do poder na rotina das trocas organizacionais. Todos os fatores apresentam índices de confiabilidade superiores a 0,75, valor aceitável pelas recomendações psicométricas. A análise fatorial confirmatória revelou escalas com 29 itens e 6 fatores, todos com índices fidedignos superiores a 0,75. A escala de jogos de resistência à autoridade,
EJRA, a escala de jogos para construir bases de poder, EJCBP, e a escala de jogos para afetar a mudança organizacional, EJAMO, são 3 escalas que confirmam a proposição de Mitzberg, de 1973, constatando que alguns tipos de jogos descritos pelo autor agrupam-se nessas categorias. As escalas e seus fatores apresentam um índice de confiabilidade dentro do padrão aceitável, ou seja, são maiores que 0,7. Os jogos constituem mecanismos por meio dos quais os influenciadores tentam deslocar o poder no âmbito organizacional. Caracterizá-los, portanto, pode auxiliar na compreensão das trocas e das composições realizadas com o objetivo de deslocar o poder para atender a objetivos pessoais e organizacionais, discordantes daqueles que estão em vigência. A escala dos sistemas de influência organizacionais, ESIO, agrupa 4 fatores que correspondem aos sistemas políticos propostos por Mitzberg em 1973. Sistemas de autoridade, de ideologia, de perícia e político. Esses sistemas descrevem como o fluxo de poder se organiza e se desorganiza dentro das organizações, informando em qual sistema esse poder se sustenta. A escala de estilo político EEP tem por base a teoria de Morgan, 1991, em que estilos políticos constituem, para Morgan, o próprio comportamento político que compõe uma grande rede formada por interesses divergentes agrupados de acordo com conveniências diversas e, portanto, permeada por conflitos. Os estilos políticos fornecem informações acerca das informações políticas vigentes nas organizações. A escala de estilo de funcionamento organizacional EEFO foi concebida com base nas teorias de Gabriel, em 1999, que defende que a organização é um objeto de investimento do indivíduo, que tem por objetivo satisfazer as necessidades de seus membros. A escala é composta por 4 fatores: estilo individualista, burocrático, afiliativo e empreendedor, que retratam a forma como as relações de dependência/independência ocorrem entre indivíduos e organização, e que caracterizam a força de intersubjetividades como estruturantes da cultura organizacional. E por último, a investigação do poder como componente da cultura organizacional. Em relação às pesquisas citadas anteriormente, é importante salientar que, como consequência das análises de conteúdo das entrevistas, algumas variáveis revelaram-se de grande relevância para a compreensão do poder nas organizações. Entre elas, destacam-se os valores, os ritos e os mitos organizacionais, percebidos por alguns participantes das pesquisas como forte instrumento de poder. Como retratadas classicamente na literatura, essas variáveis são centrais para a compreensão da cultura e, por conseguinte, também da cultura organizacional. Para traçar o perfil cultural das organizações na perspectiva do poder, as variáveis configurações de poder e estilos de funcionamento organizacional são tomados como referência. A primeira por enfatizar a estrutura e o processo decisório, caracterizando como se dão as relações de comando e subordinação na organização, bem como na sua arquitetura física e social. E a segunda por definir como características individuais semelhantes em interação podem ser influenciadoras das práticas que se desenrolam no cotidiano da vida organizacional, dando a tônica do funcionamento da organização, possibilitando, nos 2 casos, que certas formas de sentir, pensar e agir nas organizações sejam compartilhadas, de forma que, a partir das configurações de poder, é possível identificar as culturas organizacionais que podem ser autocráticas, instrumentais, missionárias, meritocráticas e autônomas. Nas culturas autocráticas, o poder é centrado na cúpula da organização, por vezes uma só pessoa, que decide sobre o desempenho da organização, planeja seu futuro e impõe suas metas. Os demais membros reconhecem esse direito de tomar decisões e de fazê-las cumprir e comportam-se conforme o estabelecido pelo seu principal comandante. A obediência à autoridade é um padrão cultural marcante. As culturas instrumentais são burocráticas, uma vez que os mais fortes influenciadores estão fora da organização e precisam de um forte sistema de regras e normas para controlá-la, da forma mais independente possível
dos seus administradores. São culturas sistemáticas, conservadoras, controladoras e resistentes à mudança. A manutenção e o aprimoramento da burocracia constituem um padrão cultural marcante. As culturas missionárias são ideologias resistentes à mudança, sendo a ideologia a missão da organização. Seu sistema de autoridade é fraco, mas é forte o exercício da dominação pela ideologia. A participação é um padrão cultural marcante, mas que exige a atuação de fortes lideranças, que apregoem valores de harmonia e igualdade. As culturas meritocráticas são típicas de organizações de especialistas, que são os tomadores de decisão, mesmo sem exercer os cargos de chefia. O padrão cultural marcante é a busca por desafios, novas aprendizagens, inovação e autonomia pessoal. As culturas autônomas têm o poder concentrado nas coalizões internas, ou seja, os próprios membros organizacionais, estabelecendo um sistema de metas claramente operacionalizado, enfatizando a clareza dos limites eu/outro e o equilíbrio entre direitos e deveres. O padrão cultural marcante da cultura autônoma é a integração interna e a evitação de influência das coalizões externas, marcando sua autonomia. Os estilos de funcionamento organizacional, individualista, burocrático, afiliativo e empreendedor, que também caracterizam culturas organizacionais, por sua vez retratam o nível dos pressupostos básicos que se referem aos conteúdos profundamente enraizados nas práticas do cotidiano organizacional e no comportamento dos seus membros e têm natureza inconsciente. São estruturados como base nas relações simbólicas que o indivíduo estabelece com as organizações, que decorrem das experiências infantis vivenciadas em cada fase do desenvolvimento da criança, originando os estilos de caráter já apresentados. Então, falando agora sobre a cultura afiliativa. Ela se caracteriza por retratar idealização, coesão e união muito forte, e reflete uma cultura que demonstra o compartilhamento de um padrão de comportamento coletivista, típico do estilo de caráter coletivista. Normalmente são relacionados ao período de latência do desenvolvimento infantil. A cultura individualista revela-se uma cultura que atende às necessidades de admiração e centralidade dos seus membros na dinâmica organizacional e reflete o compartilhamento de um padrão de comportamento narcisista, relacionado à fase oral do desenvolvimento infantil. A cultura burocrática expressa uma cultura com forte sistema de regras e disciplinar, que valoriza o planejamento e o controle e que reflete o compartilhamento de um padrão de comportamento obsessivo relacionado à fase anal de desenvolvimento. Cultura empreendedora. A cultura empreendedora prima pela competência e inovação, valoriza relações de troca bem estabelecidas, sendo constituída por pessoas que compartilham um padrão de comportamento individualista heróico e cívico, que buscam por um lugar especial na sociedade, por status e reputação. Relaciona-se à fase fálica do desenvolvimento infantil. E chegamos ao fim da apresentação, gente. Muito obrigado.